pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Cristiano. Dessa vez nós vamos falar um pouquinho sobre filosofia, tá? Então começamos aqui as nossas aulas de filosofia, as nossas videoaulas de filosofia com Sócrates, né? Sócrates, que é aí um grande responsável por uma mudança na filosofia que vinha sendo feita até então na Grécia, né? Nós vimos que a filosofia surgiu aí lá com os pré-socráticos, né? Então o nome pré-socráticos, aqueles que vêm antes de Sócrates, já dá para perceber que ele é responsável por uma mudança muito grande aí na forma como a filosofia e nos temas, né? A forma como a filosofia vai se desenvolver e nos temas que serão abordados pela filosofia. Os pré-socráticos, eles estavam preocupados em entender aí o mundo, né? Buscar a arqué do mundo, esse princípio que estava em todas as coisas, né? Da qual todas as coisas são feitas, né? O que era essa arqué do mundo? Então tivemos lá o Tales de Mileto, que falou que a arqué do mundo era a água, né? Tivemos vários dos filósofos pré-socráticos e a busca deles então é em compreender o universo, compreender a natureza, compreender o cosmos, né? O ordenamento do cosmos e do que nós somos feitos, né? Isso é a base aí desse pensamento, né? Se as coisas mudam ou não, né? Vimos lá o Heráclito, vimos o Parmênides. O Sócrates vai mudar tudo isso. O foco do Sócrates agora não vai ser o mundo natural, não vai ser as coisas, e sim o próprio homem e o pensamento do homem, tá? Então, ele vai tirar esse foco da filosofia, que até então estava voltada para a compreensão do universo, do mundo, mas ele vai passar a entender o próprio homem, as formas de pensamento, as formas de comportamento. Então, o Sócrates vai dar origem aí, por exemplo, à questão da ética, né? Vai dar origem à questão do próprio conhecimento, né? Questionar o próprio conhecimento, né? O pensamento, as formas de pensar, tudo isso vai ser desenvolvido aí a partir de Sócrates. Por isso ele é considerado aí um marco na filosofia, né? E aí ele dá início à escola socrática, que vai ter vários discípulos, o mais conhecido deles o Platão, né? E vai então a filosofia se divide aí antes e depois de Sócrates, né? Os pré-socráticos e depois os socráticos, né? E no que nós chamamos também de filosofia clássica, tá? Sócrates então é esse responsável por essa mudança. Vamos passar a entender então um pouquinho melhor o pensamento de Sócrates, tá? Então, começamos aqui, o tema da nossa aula é Sócrates, uma introdução ao seu pensamento. Não vamos esgotar o pensamento de Sócrates nessa aula, tá? Primeiro, esse aí é Sócrates, né? Sócrates teria vivido ali, né? Ele nasceu em aproximadamente 469 a.C., tá? E viveu até 399 a.C. Essa seria o período ali em que ele viveu em Atenas, né? Aquela cidade que nós já conhecemos, né? Já divulgamos a origem lá da democracia ateniense, né? Da ágora, o espaço onde o cidadão discutia a política, né? E onde essas ideias, onde a palavra se torna cada vez mais importante. Sócrates, então, ele nasce nesse contexto. E é nesse contexto da ágora, nesse contexto da democracia, das discussões políticas, é que nós vimos também o surgimento dos sofistas, né? Quem eram os sofistas? Os sofistas eram aquelas pessoas que trabalhavam com a arte da retórica, né? Com a arte do discurso, né? Com o discursar. A preocupação dos sofistas era em convencer, né? Como discursar bem e convencer as pessoas. Então, nós vimos aí que os sofistas também são responsáveis pelo relativismo, né? A verdade para os sofistas não existe. Não existe uma verdade universal, e sim aquela verdade de cada um, né? O Protágoras foi o principal sofista que nós vimos nas aulas anteriores, e ele trabalhava essa questão, né? O homem é a medida de todas as coisas, né? Então ele vai medir o mundo segundo os seus valores. Então eles estão relativizando a existência de uma verdade e aproximando essa ideia com a ideia da doxa, né? Que é a opinião de cada um, né? Como se cada um construísse a sua própria verdade. Sócrates então ele está em meio a isso tudo. Ele está assistindo esses caras trabalhar o discurso dessa maneira e ele nega tudo isso, né? A busca de Sócrates é a busca pela verdade, né? Mas um tipo de verdade muito específico, né? Um tipo de verdade, a forma como chegar a essa verdade é muito específica do pensamento de Sócrates, tá? Sócrates, então, ele
vinha de uma família muito humilde, seu pai era escultor, inclusive ele trabalhou como escultor durante a sua juventude toda. Sua mãe era parteira, né, auxiliava ali no nascimento dos bebês, né, na Grécia Antiga. Então uma família muito simples, e ele chegou a trabalhar na juventude ali com o seu pai lá como escultor, né, aprendeu o ofício do seu pai. Além de escultor, ele se dedicou ao exército, né? Então, o período histórico ali da Grécia que a gente está falando é o período ali da Guerra do Peloponeso, né? Então, ele vai, inclusive, lutar a Guerra do Peloponeso por Atenas, né? Inclusive, existem relatos lá de que ele teria sido um bom soldado, né? Que ele teria, inclusive, auxiliado ali os seus colegas lá na guerra e salvado um de seus colegas que estava ferido numa batalha, né? Então ele passa, ele serve o exército, né? Ele participa dessas guerras, desse momento, e aí depois disso tudo ele começa a desenvolver a sua filosofia, né? Ele tem aula ali com alguns filósofos pré-socráticos, mas ele não concorda muito com essa ideia da filosofia. Para ele a filosofia era outra coisa. A filosofia era entender o pensamento, entender o homem, né? E aí ele vai passar então a desenvolver a sua filosofia. Ele foi casado com Xantipa, né? Teve 3 filhos com nomes maravilhosos aí, né? Lamprocles, Sofroniscos e Menecheus, né? Dizem que ele não era muito, a aparência dele não era muito agradável, né? Que ele tinha os olhos esbugalhados, né? Que ele era feio, mas ele era com certeza uma pessoa que preenchia o ambiente, ele devia ter um carisma muito bom, né? E ele começava a falar, as pessoas paravam para ouvir o Sócrates, né? E aí é nessa Atenas, então, em que um discurso é muito importante, é que ele vai passar a questionar algumas coisas, né? Primeiro, a questão com os sofistas, né? Os sofistas, eles estão lá relativizando as verdades, e o Sócrates não concorda com isso. O Sócrates ele fala que a gente só vai atingir a verdade através da filosofia, do pensamento, né, da reflexão, né, e que a verdade existem as verdades universais. Tá? Então ele está em busca da verdade sempre. Né? O Sócrates, então, ele está preocupado com essas questões humanas, as questões dos valores humanos, do comportamento, né? Quais são os fundamentos de você se comportar de uma determinada maneira. É tudo isso que ele vai pensar. E ele também é curioso que ele não deixa nada escrito, né? Nós não temos nenhuma obra escrita de Sócrates. Tudo que nós conhecemos sobre Sócrates vem através dos seus discípulos, né? De pessoas que escreveram sobre ele, escreveram sobre o pensamento dele. Platão é um desses caras, né? Então é muito difícil a gente perceber o que era realmente o pensamento de Sócrates, né? O que foi escrito por Platão, falando que era Sócrates, mas era parte do pensamento de Platão também. Então temos essa questão aí que tem que ser colocada, mas o Sócrates ele vai influenciar muita gente. Né? Ele era contrário à escrita porque ele falava que se a gente escreve, nós perdemos a capacidade da memória. Né? Hoje a gente percebe muito isso na nossa sociedade, né? A gente está num lugar, quer saber uma coisa, aí tem lá um cartaz, alguma coisa, em vez de você ler e entender aquilo, você vai lá e tira uma foto, né? E depois você recorre àquilo para lembrar, né? Ah, deixa eu lembrar. Você lembra de tal coisa? Lembro. Peraí, deixa eu ver aqui no meu celular. E vai lá na foto, né? O Sócrates era contra isso. Ele era contra a escrita, porque ele fala que você se torna dependente do conhecimento que está ali escrito. E você não guarda esse conhecimento na sua própria cabeça, na sua própria inteligência, né? Na sua própria mente. Então, ele não deixa nenhuma obra escrita, e aí temos então algumas pessoas que escreveram sobre ele. E aí, o fundamento da filosofia de Sócrates começa aí com esta frase que está aí, né? Aqui em cima. Conhece-te a ti mesmo. Tá? Ele toma a inscrição, isso estava escrito lá na entrada do templo de Delfos, né? Conhece a ti mesmo, e ele toma isso como inspiração e começa a desenvolver a sua filosofia baseada nesta frase. Né? O que ele quer dizer com isso? Né? Segundo Sócrates, nós perdemos muito tempo da nossa vida nos preocupando com as outras coisas, com as riquezas, né, com o poder, com a fama, com coisas materiais. Né? Nós nos ocupamos muito da nossa vida com coisas materiais, com coisas, né, e não conosco, né, e não com nós mesmos. Então, segundo Sócrates, a gente tem que primeiro nos conhecermos, né, fazer essa jornada de autoconhecimento,
para a gente perceber quem realmente nós somos. Será que nós estamos fazendo as coisas porque nós realmente gostamos daquilo, né? Ou porque nós estamos seguindo o fluxo aí, né? E não estamos refletindo, né? Será que eu sou feliz? Então ele vai questionar o que é felicidade, o que é a virtude, o que é a justiça, né? O que são essas questões? Mas para chegar nisso, você tem que pensar sobre o seu comportamento, né? O seu próprio comportamento, quem você é, quais são as atitudes que você tem e como você pode melhorar as suas atitudes. Né? Então, a busca da verdade para ele nesse princípio aí é essa verdade interna, é essa sua verdade que vai melhorar o seu comportamento em relação com o mundo, né, e com as outras pessoas, inclusive consigo mesmo. Então essa busca dessa jornada aí de autoconhecimento, né, você tem que conhecer a si próprio, e só depois que você conhecer você próprio é que você vai partir para conhecer o outro, para conhecer o mundo, para conhecer as outras coisas. Tá? Então essa é a grande mensagem aí por trás desse início da filosofia, né, do Sócrates, das ideias de Sócrates. Claro que ele vai desenvolver outras coisas, nós vamos trabalhar nas outras aulas. Mas é isso que ele busca. Então, ó, a busca pela verdade não seria um produto de estudo, mas sim de uma reflexão sobre minhas ações, minhas atitudes e como eu posso modificá-las para me tornar uma pessoa melhor. Então, através do seu autoconhecimento, né, você vai buscar a verdade a verdade está dentro de você. Né? Segundo Sócrates, ele trabalha com isso. Né? Nós vamos ver nas próximas aulas, ele trabalha com a ideia da maiêutica. Maiêutica é o que? É o parto das ideias. Né? Você vai parir as suas próprias ideias, porque as ideias elas estão lá dentro de você, né? O conhecimento ele está dentro de você, e você vai perceber isso através do diálogo. Né? Nós vamos ver como que ele trabalha essa questão da filosofia da construção do conhecimento. Né? Ele tem um método muito específico. Mas ele circulava então ali por Atenas, sempre conversando com todo mundo, conversando com as pessoas, e ele começa a perceber que as pessoas não conhecem, não sabem. Né? Às vezes elas se pautam em coisas que elas julgam ser as verdades, mas que são opiniões de outras pessoas que elas estão reproduzindo, né? Ou ideias mal formadas sobre um determinado conceito. As pessoas não têm conhecimento da verdade e ele vai então buscar isso. Né? Mas para chegar nisso, ele tem que realmente saber quem você é, qual o comportamento ideal que você deve ter, como que você se comporta, né? E aí isso gera uma questão e é uma reflexão que eu quero que vocês façam, né? Vocês se conhecem? Há quanto tempo faz que vocês não param para pensar, refletir sobre vocês mesmos, né? Vocês alunos aí, né? Vocês refletem sobre vocês, sobre as suas atitudes, sobre o que vocês estão fazendo, né? Sobre o modo como vocês se comportam, né? Sobre quais são as expectativas que você tem, né? Isso é uma reflexão. Quanto tempo faz que você não pensa em você mesmo? Você está mais preocupado com as outras coisas do mundo e não com você mesmo, né? Essa é uma questão então fundamental aí para o Sócrates. E para finalizar essa nossa aula, né? Eu voltei aqui com uma tirinha da Mafalda aí, né? Eu já usei nas aulas anteriores. Uma tirinha que mostra muito isso, né? Tá falando lá, o coleguinha da Mafalda fala o seguinte: as pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. E aí a Mafalda responde ali: aposto que o ano que está começando, espero que as pessoas sejam melhores. Então a gente sempre joga nossas expectativas em coisas, né? Em coisas que estão fora do nosso controle, vamos dizer assim. E a gente não pensa nas nossas expectativas. Né? Então, se a gente buscar o autoconhecimento, a nossa própria verdade, o que a gente quer e como que a gente vai melhorar o nosso comportamento e a nossa atuação perante o mundo e perante as outras pessoas, talvez a gente esteja num caminho mais próximo aí do que seja a felicidade. Né? Vocês são felizes? Vocês estão felizes? Vocês estão tristes? O que te deixa feliz? O que te deixa triste? O que você quer, né? O que você está fazendo? Pense, reflita sobre isso. Né? Essa primeira lição aí da filosofia do Sócrates vai ser essa. Tá? Na próxima aula a gente começa a entrar de fato na filosofia dele, né? E no que ele estava questionando e como ele fazia, como ele desenvolvia a sua filosofia. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a nossa próxima aula. Até mais.